E quem está com a gente agora é o fundador da startup Carambola, o Gustavo Glasser. Acredito que é assim que fala o seu nome, ou é Gleiser, Gustavo? Bom dia para você. Bom dia. É Glasser mesmo. Glasser mesmo, né? Eu queria que você explicasse pra gente, pra quem tá nos ouvindo, acho que você vai conseguir explicar até melhor do que eu, o que faz a startup Carambola? É uma empresa que tem crescido aí exponencialmente, se eu não me engano, acho que mais do que duplicou o faturamento nos últimos 2, 3 anos. E qual é o objetivo principal, e principalmente quando a gente fala de uma startup que tem um impacto social muito relevante? A Carambola começou em 2017 com o propósito de trazer mais diversidade para o mercado de trabalho, né? Então, a nossa visão era trazer inclusão para esse mercado. Então, como que a gente fazia isso? A gente tinha um programa, tem ainda um programa de formação, onde o nosso desafio era, a nossa pergunta era, será que a gente consegue criar um programa que paga para as pessoas estudarem, para elas entrarem no mercado de trabalho, tendo em vista que a gente não queria ser uma escola, a gente não queria cobrar dessas pessoas que estavam passando pelo programa, mas porque a situação social do Brasil é muito... Tem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica muito grave, né? Então, será que a gente consegue criar um programa que a gente paga para essas pessoas estudarem para entrar no mercado de trabalho? E principalmente no mercado de tecnologia, né, que é um mercado que tem muitas vagas em aberto. Então a gente criou um programa que veio se desenvolvendo, naquela época a nossa pergunta era, a nossa dúvida era quanto difícil vai ser formar pessoas em situação de vulnerabilidade econômica para o mercado de trabalho, né? E a gente percebeu que a parte da formação era uma parte que era importante era difícil, né? Tinha um desafio, mas que não era o maior desafio que a gente estava enfrentando. Então, hoje a Carambola, além do programa um programa que a gente chama Programa de Inclusão, onde a gente traz pessoas para dentro do mercado de trabalho, a gente criou uma plataforma de gestão da diversidade e inclusão. Por que isso? Porque nesse processo de incluir pessoas, a gente percebeu que tinha um desafio enorme das empresas terem ferramentas para fazer esse processo. Então, qual que é o desafio da diversidade e inclusão? Eu preciso gerir esse processo, eu preciso que ele não acontece de forma orgânica, do jeito que as organizações estão estruturadas hoje. Então a gente criou uma plataforma onde as empresas têm uma série de ferramentas que elas conseguem gerir esse processo de gestão da diversidade e da inclusão dentro da plataforma. Ô Gustavo, e vocês têm algum público-alvo para esse processo de inclusão? Do processo de inclusão, a gente passa por uma série de etapas, né? Para contextualizar, o mercado de tecnologia é um mercado que a gente está vivendo um processo que as empresas estão chamando de transformação digital, né? O que é essa transformação digital? As empresas estão deixando de ter só uma área de tecnologia e estão levando a área de tecnologia para todo o negócio. Então, a empresa como um todo está se transformando numa empresa de tecnologia. E isso tem uma quantidade de vagas muito grande que essas empresas estão demandando para fazer esse processo. Com a vinda da pandemia, isso aumentou muito. Então, a gente tem mais de 1 milhão de vagas em aberta no Brasil para o mercado de tecnologia e todas as empresas estão com muita dificuldade de fazer isso. E, além disso, a foto tradicional de um profissional de tecnologia é um homem branco, heterossexual, cisgênero, de classe média alta. Então, todas as empresas estão buscando, além de preencher as vagas, trazer um perfil diferente para dentro do negócio, porque elas perceberam também que a potência de você trabalhar com pessoas de contextos diferentes também aumenta a sua margem de lucro, dá a visão de você enxergar partes que você não enxerga do negócio. No programa da Carambola, a gente atua com todos os públicos que possam entrar dentro desse mercado, mas nos nossos critérios de seleção, a gente sempre vai priorizar entre 2 candidatos que têm a mesma oportunidade de escalar dentro desse programa, a gente sempre busca o candidato com a maior situação de vulnerabilidade econômica e social. Então, a gente tem uma série de critérios. Então, dentro disso, a gente está fazendo inclusão
de bastante mulheres pretas dentro das empresas, de pessoas transexuais, mesmo de mulheres brancas que estão passando por esse processo, com o objetivo de aumentar a diversidade dentro das empresas, mas também preencher esses critérios de vulnerabilidade econômica e social. E vocês já têm grandes clientes, né? Fala um pouquinho sobre a expansão da Carambola. Vocês têm grandes empresas que têm buscado esse tipo de serviço. As pessoas que vocês se conectam a vocês, elas conseguem de fato o emprego? Qual que é o índice de empregabilidade aí de vocês? Sim. Acho que por conta dessa gestão, porque eu acho que a parte é importante frisar aqui que a gestão da diversidade é o ponto mais importante do que a gente faz, né? Porque a gente traz as ferramentas. Eu costumo brincar que não adianta a gente ficar. Todas as empresas estão buscando fazer essas ações afirmativas para inclusão de pessoas, né? Então eu vou criar um programa de trainee para pessoas pretas. Todas as empresas já perceberam a necessidade disso, mas existe uma barreira que é cultural dentro da nossa sociedade, não só dentro das empresas, porque as empresas refletem a nossa sociedade, né? Então, a gente vive numa sociedade que é bastante machista, bastante racista, bastante misógina. Então, a gente precisa lutar e criar estratégias para não cair dentro dessas armadilhas, né? Então, dentro dessa gestão, fazendo essa gestão, a gente consegue aumentar muito a empregabilidade das pessoas, e a gente chama isso de dividir a responsabilidade, né? Porque não é só criar um programa de formação para pessoas pretas, por exemplo, e mais ou menos a forma que a gente lê isso é assim: tá bom, então as pessoas pretas não são bem formadas e eu empresa, não estou me responsabilizando, vou criar um programa de formação e as pessoas pretas que se formem para entrar dentro do nosso negócio. Quando a gente divide essa responsabilidade com a empresa trazendo a gestão e falando, olha, a gente precisa gerir algumas coisas para mudar esse cenário, porque não só talvez as pessoas pretas, algumas estejam numa deficiência técnica em alguns aspectos que a gente pode ajudar nessa formação, mas nós também que estamos dentro da empresa temos uma deficiência enorme de lidar com pessoas diferentes daquelas que a gente está acostumado. Então, vamos gerir esse aspecto. E aí a gente tem conseguido resultados muito positivos. Então, dentro do programa da Carambola, quando a gente fala de inclusão, a gente fala do impacto. A gente tem um programa de formação de duas pontas, né? Então, a gente está buscando formar a pessoa que está dentro da empresa sobre os aspectos de diversidade que ela não conhece, e também as pessoas que estão entrando na empresa, né, que estão se colocando dentro do mercado. Das pessoas que estão se colocando no mercado, a gente tem uma taxa de contratação de 92% das pessoas que passam pelo programa, elas têm renda familiar, pré-programa menor que 2 salários mínimos, e 92% dessas pessoas se colocam dentro do mercado de trabalho com salários entre R$ 4.700 e R$ 6.200 pós-programa. Então, o que a gente está mostrando é que quando a gente faz essa gestão também das pessoas que estão internas dentro da empresa, a gente consegue perceber que talvez aquela qualidade que a gente fala que as pessoas em situação de vulnerabilidade são muito pior formadas, a gente percebe que não é bem assim, que essas pessoas têm possibilidades, mas muitas vezes a possibilidade de aprender, se a gente der a oportunidade, se a gente der as condições para que elas aprendam, mas também as empresas precisam criar os cenários internos para que isso aconteça, porque senão a gente não consegue fazer inclusão, né? Uhum. Gustavo, o Gustavo Glasser é fundador da startup Carambola, está conversando aqui com a gente. Gustavo, o quanto da tua própria história pessoal te levou a fundar a Carambola? Bom, eu brinco que a Carambola tem tudo a ver comigo, né? Ela nasceu um pouco do meu fígado. Eu brinco que eu passei por um processo, eu sou um homem transexual e eu contei isso para minha família há quase 20 anos atrás, onde a gente não sabia nem muito bem como lidar com esses assuntos. Apesar de hoje a gente ainda ter um monte de barreiras para as pessoas transexuais dentro da sociedade, hoje isso tem sido mais discutido, mas há 20 anos atrás a gente não falava sobre isso, né? Então,
eu acabei tendo, por conta disso, a minha vida com uma situação de vulnerabilidade social enorme, porque os meus pais foram embora de casa na época, eu brinco até que eles inovaram, então a inovação da carambola não é por acaso, porque ao invés deles me mandarem embora, eles foram embora, né? Então a gente viveu uma situação inovadora dentro do contexto familiar, mas o que acabou acontecendo é que eu fiquei sozinho e tive que me virar para fazer um monte de coisa. E essa questão da gente pagar para as pessoas estudarem, Gustavo? eu tinha 18 para 19 anos. Tá. Então, quando a gente fala disso, o que acontece é que eu, para me sustentar, eu ganhava muito pouco, né? Eu fui trabalhar de tudo que vocês possam imaginar da vida, desde garçom a carregar caminhão de mudança, mas a gente precisa, eu ganhava muito pouco, eu ganhava em média R$30 por dia, trabalhava 3 dias por semana, eu falo que era o dinheiro de comer e trabalhar e o dinheiro acabava. Então, quando a gente fica nessa situação, é muito difícil a gente sair dela por si só. Quando eu entrei no mercado de tecnologia, eu descobri um curso gratuito e fui fazer esse curso, só que esse curso era um curso de período integral. Então eu não conseguia trabalhar. Então eu precisei ficar sem pagar a luz da minha casa, e eu falo que isso é um privilégio, porque eu pude escolher fazer isso, né? Eu não tinha filhos na época, então eu não tinha ninguém dependente de mim, era só eu com as minhas escolhas, então eu escolhi falar, bom, eu posso escolher ficar sem luz para fazer esse curso. Eu consegui, foi bem sucedido, eu consegui arrumar um emprego depois desse curso, era um curso que durava 3 meses, mas quando a gente criou a Carambola, assim, esse modelo não é sustentável para a maioria das pessoas do Brasil, né? A situação do Brasil é que as pessoas precisam ganhar, a gente viu isso na pandemia, eu preciso sair para trabalhar, porque senão, como que a gente vai incentivar a educação se as pessoas, desde muito jovem, já precisam sair para trabalhar, e a gente espera que essas pessoas estejam muito prontas no mercado com todos os cursos possíveis, que normalmente demandam uma dedicação integral dessas pessoas, sem que a gente dê auxílio financeiro para que isso aconteça, né? Então, essa primeira questão foi essa, na questão de vamos ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, para provar que não é uma deficiência do indivíduo, é uma deficiência do sistema como um todo, né? Então, a gente, na nossa sociedade, a gente assume, mais ou menos assim, o racismo faz a gente pensar que as pessoas pretas são piores tecnicamente só porque elas são piores, não porque o contexto social delas é diferente do nosso. A mesma coisa acontece com pessoas transexuais, onde a gente está acostumado a ver pessoas transexuais, a situação de prostituição. Isso porque todas as pessoas transexuais são assim e elas querem isso. Não, quando a gente imagina uma população como é a da população transexual, que 90% dessas pessoas estão em situação de prostituição, a gente não pode imaginar que 90% de um grupo prefere uma situação de marginalidade social. Isso é o que foi imposto para essas pessoas, né? Então, como que a gente reverte isso? A gente cria fundamentos que deem ferramentas para essas pessoas saírem desse processo. Então, eu preciso me sustentar, eu preciso pagar a luz, eu preciso comer, então eu preciso ter um aporte para que eu possa estudar. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente percebe que a inclusão acontece, como mostram os nossos números, né? Então, mas não é só uma... Pode falar. Desculpa, não, é só para... Pode concluir, mas assim, quem paga então, nesse período que a pessoa está se capacitando para entrar no mercado, são essas próprias empresas que são clientes de vocês que pagam por esse período, é isso? Sim, porque quando a gente fala da gestão da diversidade e inclusão, um dos mecanismos que a gente busca por exemplo, coisas que a gente consegue diminuir muito na empresa e que acaba gerando... O que a gente quer buscar dentro da empresa não é que isso seja um custo além da empresa, é que a gente consiga gerar uma eficiência operacional que consiga que esse investimento na educação das pessoas tenha um retorno positivo e não só um custo, não é só mais um custo que a empresa está gerando para pagar aquilo. Então, aonde a gente vai pegar esses pontos de eficiência operacional? A gente vai pegar, por exemplo, na redução do turnover, que é as pessoas em geral na empresa saem da empresa. E principalmente no mercado de tecnologia, por conta dessa escassez de vaga, a gente tem um turnover muito alto. Então, por exemplo, nas empresas que a gente acompanha há mais
mais tempo nas áreas que as empresas estão usando a ferramenta da gestão da diversidade, estão buscando trazer pessoas diversas para dentro desse contexto da empresa, a gente tem números, por exemplo, de redução de turnover de 34% para 11%. Se a gente for pensar isso em eficiência operacional, sobrou um dinheiro dentro desse negócio, porque o turnover gera um custo para a empresa. Então, quando a gente consegue reduzir o turnover, eu consigo fazer que parte desse dinheiro seja revertido para formar mais pessoas para dentro do negócio. E eu começo a dar além disso, eu consigo dar para a empresa uma ferramenta de diferencial competitivo, porque eu não preciso mais ficar hunting os meus talentos, né? Eu não preciso mais caçar os meus talentos fora, mas agora a gente fala do conceito de farming de talentos, vamos semear os nossos talentos, então a gente vai semear esses talentos, vamos diminuir o turnover, essas pessoas vão ficar mais dentro da empresa, e quando a gente fala de diminuição do turnover, a gente não fala só das pessoas vulneráveis, a gente percebe que quando a gente pega uma área que tem pessoas muito homogêneas, que tem pessoas sempre com a mesma característica, e a gente traz um contexto de diversidade, faz a gestão desses conflitos que vão acontecer, que é natural pessoas de contextos diferentes gerarem conflitos socioculturais mesmo. Você tem uma visão de mundo, você tem outra, eu tenho uma religião, você tem outra, eu tenho uma identidade de gênero, você tem outra. Vamos aprender com isso, vamos fazer a gestão dos conflitos que vão acontecer. A gente percebe que o turnover, em geral, diminui. Por quê? Porque a empresa está mais preocupada quando... É importante a gente falar que quando a empresa se preocupa com os mais vulneráveis, o retorno também acontece para os menos vulneráveis, porque você está falando da empresa ter um olhar mais sistêmico e mais empático a pessoas em situação de vulnerabilidade. É lógico que isso vai acontecer para as pessoas que não estão em situação de vulnerabilidade também, né? Então a gente costuma dizer que combater essas desigualdades sociais não é só para os mais vulneráveis, é para todos nós. Então, mesmo a gente não em situação de vulnerabilidade, quando uma política resolve um grupo vulnerável, ela também resolve quem não é vulnerável, né? E é isso que a gente está buscando. E através disso a gente consegue gerar esse modelo. E sem contar, Gustavo, também para a própria reputação da empresa, que passa a ser vista pelo mercado, pelos consumidores, como uma empresa preocupada com a parte também social. A gente tem falado muito de ESG aqui na rádio, a gente também acrescenta esse fator. A empresa ganha até valor de mercado num caso desse. Olha, Gustavo, a gente podia ficar conversando aqui pelo resto da manhã. Eu te agradeço muito mesmo pela sua participação, por contar a sua história, por contar como é que funciona a Carambola. E volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado por hoje, viu? Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.